O Ministério Público acionou o Tribunal de Contas da União para apurar o vazamento de dados envolvendo ministros do STF. Repórter Janaína Camelo, o MP solicitou abertura imediata de investigação nesse caso, nos dados que foram vazados dos ministros do Supremo, e agora as investigações continuam em andamento e vem agora essa decisão do Ministério Público para acionar o TCU para apurar o vazamento de dados. Antes de a gente refazer o contato com a Janaína, deixa eu tirar uma dúvida com o Kobayashi. Por que, nesse caso, o TCU acionando a partir do Ministério Público? Koba? Veja, Thiago, que nesse caso, o Tribunal de Contas da União é o tribunal responsável por fazer uma espécie de fiscalização do uso da máquina pública. Então, tendo ali algum servidor que recebe dinheiro público, usa da máquina pública, usa da estrutura e do dinheiro da coisa pública, ele não deveria fazer isso para finalidades que não sejam do interesse público e da sua função regulamentada por lei. Então, haveria ali um desvio de finalidade e, por consequência, né, por óbvio, também um desvio do uso da máquina pública. Para isso é que o TCU seria provocado. Mas eu não acredito que, nesse caso, haverá grandes responsabilidades vindas do TCU. Isso tudo vai ficar mesmo na responsabilidade perante a justiça, que daí pode ter ou não ilícitos criminais, como a gente tem visto já acontecendo operações no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, já que os auditores fiscais não têm foro por prerrogativa de função. O objetivo é apurar esse vazamento na Receita Federal. Deixa eu voltar com a Janaína Camelo, direto de Brasília, os detalhes desse pedido do Ministério Público. Janaína, direto de Brasília. Pois é, Tiago, olha só, desse pedido, né, uma solicitação do Ministério Público ao TCU, o Ministério Público diz o seguinte, pede que sejam tomadas providências imediatamente, faz esse pedido ao Tribunal de Contas da União, porque, segundo o MP, há indícios de que os dados tenham sido usados de forma descontextualizada, com potencial para prejudicar a imagem das autoridades públicas, levantar suspeitas infundadas sobre essas autoridades públicas que foram alvos desse desvio, né, desse acesso ilegal de acessos sigilosos da Receita Federal. E aí pede, então, que o TCU realize uma fiscalização específica com relação a isso, porque aí seria uma fiscalização mais no âmbito administrativo, para saber se houve falhas nos mecanismos de controle interno da Receita Federal. Então, uma auditoria que deve acontecer em paralelo à investigação da Polícia Federal, que já está acontecendo, já está em andamento, a auditoria da própria Receita Federal. Então, só relembrando rapidamente essa operação, essa investigação toda que resultou numa operação da Polícia Federal 2 dias atrás, contra 4 funcionários da Receita Federal, são os alvos hoje dessa investigação, uma investigação que foi a mando do ministro Alexandre de Moraes, aqui do STF, justamente para apurar se houve desvios, né, no acesso ali a dados sigilosos dos ministros, dos familiares dos ministros, e isso então está sendo investigado com esses 4 suspeitos. Esses 4 suspeitos, eles tiveram passaportes retidos, estão com tornozeleira eletrônica, houve também a quebra de sigilo bancário desses 4 servidores da Receita Federal, para saber se eles se chegaram a receber dinheiro em troca dessas informações sigilosas. Agora, Tiago, uma informação de momento, de agora, o ministro Alexandre de Moraes está cuidando desse caso, ele determinou um depoimento do presidente da Unafisco já para amanhã, a Polícia Federal. Amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, a Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O presidente é o Kleber Cabral, porque, Tiago, a Unafisco dias atrás, ontem, mas com relação à operação de 2 dias atrás, porque nessa operação da Polícia Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal publicou os nomes desses 4 servidores que são investigados, né? Eles foram citados nominalmente e aí ontem a Unafisco publicou uma nota de repúdio criticando a exposição nessa investigação. O início da nota diz o seguinte, manifestando preocupação com a adoção das medidas cautelares gravosas contra auditor fiscal em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita Federal. E aí a Unafisco defende
obviamente, que eventuais irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas sempre com observância do devido processo legal, da presunção da inocência e da proporcionalidade das medidas adotadas. Ele também concedeu algumas entrevistas, fazendo essas mesmas críticas, e, por fim, o ministro Alexandre de Moraes, então, determinou que ele seja ouvido pela Polícia Federal. Isso vai acontecer amanhã. Tiago. Bom, a gente fica de olho e essa nova informação que a Janaína nos trouxe sobre esse vazamento das informações, até daqui a pouquinho, Janaína. Deixa eu só complementar aqui a nossa discussão com o Kobayashi, porque o que esses órgãos, essas entidades, né, ligadas aos auditores fiscais estão tentando dizer, ou pelo menos trazer informação de que eles teriam sido vítimas de alguma coisa, né, Kobayashi? Mas como que se investiga isso? Porque é o que a gente já falou nessa semana, né? Alguém determinou se é que efetivamente houve esse vazamento, entre aspas, maldoso e para prejudicar os ministros do Supremo? Pois é, né, Tiago? A gente viu, inclusive, quebra de sigilo bancário, alguns outros dados, para saber se não houve alguém estimulando esse vazamento, comprando este vazamento, financiando de alguma maneira, né? E o presidente da Unafisco, que é a Associação dos Auditores Fiscais, fez as críticas que entendeu válidas. E cabe a ele fazer isso mesmo porque ele é de uma entidade de classe. O que se espera de uma entidade de classe é uma defesa institucional corporativista até, né? Com a defesa dos seus, que são os seus associados dos auditores fiscais. Eu vi uma dessas entrevistas, ele tenta até explicar como é que funciona o acesso a esses dados, uma primeira tela, uma segunda tela, enfim, as informações sensíveis, elas ficam uma terceira, quarta camada, não ficam só na primeira, onde há só as questões de filiação, data de nascimento e tal, tudo para até elucidar ao grande público a presença ou não de um dolo, de uma intenção criminosa. Então, eu acredito que ele estava na sua função e soa muito estranho essa convocação para um depoimento, uma intimação para ser ouvido em tantas horas, já assim, quase que de imediato, porque fica parecendo que está inibindo até a opinião, a crítica. Isso não é bom, né? A gente já está com uma imagem tão machucada da nossa Suprema Corte, de credibilidade, de diálogo com a sociedade. Mais uma cena dessa não contribui em nada para a pacificação que a gente precisa, inclusive para a boa imagem que o nosso Supremo Tribunal Federal merece.